Em Lucas 22, 31, há um texto pouco explorado, porque ele oculta algo profundo, mas que aqui, agora, vamos revelar. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Vos pediu para vos ir andar como trigo. Para compreender esse versículo, precisamos de saber por que é que a palavra cirandar foi usada aqui. Quando Deus permite que tudo seja cirandado, é para revelar o que está oculto. Então, vejamos. Em hebraico, a palavra cirandar é senã. Senã. E que carrega a ideia de filtrar ou peneirar. O que significa cirandar, então? Significa agitar, sacudir, mover violentamente, separar, filtrar, testar, remover o que é inútil, revelar o que é verdadeiro. Em resumo, é isso. Remover o que é inútil e revelar o que é verdadeiro. E para isso, há necessidade de sacudir com força. Na antiguidade, o trigo era lançado ao ar numa espécie de peneira ou cesto de joeirar. O vento levava a palha, deixando o grão verdadeiro para trás. Então, quando Jesus Cristo disse a Pedro: Satanás pediu para vos peneirar ou cirandar o trigo, ele estava dizendo: o inimigo quer sacudir-te até ao âmago, para ver se a tua fé é palha ou trigo verdadeiro. Nos tempos bíblicos, o trigo era primeiro batido, depois debulhado, joeirado e peneirado. E por que se fazia isso? Porque o verdadeiro trigo precisava de ser separado da palha, do pó, das pedras, do lixo. A peneiração não servia para destruir o trigo, mas para revelá-lo. Os mineiros também peneiravam o ouro, a prata, diamantes, minerais preciosos. Como eles faziam? Agitavam a terra e as pedras para separar o que é valioso do que não tem valor. Zacarias 13:9 diz assim: E porei 1/3 do fogo e os refinarei como a prata. O crisol é para a prata e a fornalha para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Provérbios 16:3 diz assim: o ouro não se purifica com água, é purificado pelo fogo. E o crente não amadurece apenas através das bênçãos. Muitas vezes amadurece através da provação. Mas por que pede Satanás a provação? Porque há momentos em que Deus permite provações limitadas
Isso, por exemplo, aconteceu com Pedro, com Jó, com Israel, mesmo com os discípulos perseguidos. Já considerou o meu servo Jó? Em Jó 1,8, Satanás queria tocar em Jó, porque ele pensou: se eu o sacudir, ele amaldiçoará a Deus. Mas Jó perseverou. O inimigo não pede para separar o trigo do joio. Não. Pede para separar o que tem um propósito. Pedro foi cirandado, com medo, com pressão, perseguição, fracasso, vergonha, e negou Cristo 3 vezes. Mas Jesus disse-lhe: eu orei por ti. Jesus não impediu o abalo, o cirandar, mas protegeu a fé de Pedro. Há provações que atingem as emoções, abalam os relacionamentos, destroem o orgulho, minam a confiança humana. Mas se a fé permanecer, o trigo sobreviverá. O livro de Jó mostra que Jó perdeu filhos, riqueza, saúde, honra e até a paz do espírito. Ele foi abalado, ou seja, foi cirandado, fisicamente, emocional, espiritual e socialmente. Mas ele disse: ainda que me mate, nele confiarei. Há provações que revelam se adorou a Deus ou apenas a Ele, as suas bênçãos. A palavra fala sobre Israel: pois eis que darei ordem e abalarei, cirandarei a casa de Israel entre todas as nações. Em Amós 9. Aqui, a palavra que tem sentido de cirandarei é nuar, que significa subjugado. Então, quando a pessoa, como Israel, foi cirandado, ele foi subjugado. Israel foi disperso, perseguido, invadido, feito cativo, provado entre impérios do Egito, da Babilônia, de Roma, do Holocausto, de guerras. Mas nenhum grão caiu por terra. Deus disse: nenhum grão cairá. A convulsão nacional não destruiu a aliança que Deus tinha com Israel. José foi cirandado, foi vendido, traído e preso. Davi também foi cirandado, perseguido por Saul durante anos. Jeremias também foi cirandado, chorou, rejeitado pela própria nação. E Paulo também foi cirandado, naufragou, foi preso e açoitado. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos, conforme diz em 2 Coríntios 4. O próprio Jesus foi provado no deserto por Satanás, conforme registra Mateus 4. Então, o que revela
o cirandar. O cirandar revela quem permanece, quem tem raiz, quem é puro, quem verdadeiramente ama a Deus. O vento sopra, a chuva cai, os rios transbordam e aí o fundamento é revelado. No pensamento judaico antigo, nas antigas tradições hebraicas e nos escritos rabínicos, o abalo, ou seja, o cirandar, simbolizava julgamento, purificação, separação, discernimento espiritual. A peneira separava o puro do impuro, o útil do inútil, o verdadeiro do falso. É por isso que em João Batista disse do Messias: a sua pá está na sua mão. Mateus 3. A pá separava o trigo da palha. Cristo não só salva, mas também separa. Hoje estamos separados do mundo, porque Jesus nos separou. Existem cirandados que o diabo não provoca. Às vezes, a vida abala, a dor abala, a tradição abala, a pobreza abala, o orgulho abala, o pecado abala. E tudo isso é cirandar. Mas Deus pode usar o abalo para despertar. Antes de ser afligido, desvia-me, diz o salmista em 119. Aqui, a palavra que o salmista usa é aná, para afligido, que carrega aqui o sentido de cirandar ou abalado. O maior mistério dos abalos, ou seja, do cirandar, é que a palha teme o vento. O trigo verdadeiro sobrevive. O cirandar não cria o que está lá dentro, apenas o revela. Jesus é o fim dos abalos, do cirandar. Cristo diz a Pedro: e quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Aprendemos que depois do cirandar vem maturidade, autoridade, humildade, discernimento e poder. Pedro caiu, mas depois pregou a milhares e se converteram-se. O homem que foi cirandado até ao âmago tornou-se um pilar da igreja. Conclusão: pois o justo jamais será abalado ou cirandado, segundo o Salmo 55. E aqui a palavra desse salmo usada no original é bote, que carrega a ideia de cirandar. O trigo pode ser sacudido, mas não destruído. O ouro pode entrar no fogo, mas não emerge mais puro, mas emerge mais puro. E o crente pode ser cirandado ou abalado, mas Cristo intercede por ele. Ele não cairá para sempre. Deus nos abençoe, hoje e sempre, porque estamos em Jesus, que nos livra, que nos separou desse mal desse mundo, para um dia estar com Ele eternamente. Deus nos abençoe. Shalom.